Oi, eu sou o professor Igor, professor de Química, e hoje vamos falar sobre raios iônicos. Vamos entender o que acontece com o átomo na hora que ele ganha ou perde elétrons. Então, tenho o meu raio aqui, meu determinado átomo, e esse meu átomo vai perder elétrons. Quando ele perde elétrons, eu observo uma diminuição no tamanho do raio. Por que será que diminui? É fácil de entender, ó. O número de prótons mantém-se igual. Então eu vou ter um número de prótons X. Só que a quantidade de elétrons diminuiu. Eu tenho que lembrar que eu sempre tenho dois tipos de força agindo juntos ali. Não só eu tenho a nossa força elétrica, que quanto maior o número de prótons, maior a força elétrica e por isso menor o raio, mas eu também tenho a força da eletrorrepulsão. Como eu tenho muitos elétrons juntos, quanto mais elétrons, mais eles querem ficar longe um do outro. Quanto menos elétrons, mais próximos eles conseguem ficar um do outro. Então, se eu tiro o elétron do meu meio, eu diminuo essa força de eletrorrepulsão. E aí eu consigo, como eu mantive o número de prótons iguais, puxar melhor esses elétrons. Então eu tenho um número maior de prótons puxando um número menor de elétrons. Eu tenho uma diminuição no meu raio atômico. O inverso acontece quando eu estou falando de ânions. Então eu tenho lá o meu átomo, eu vou ganhar elétrons. Na hora que eu ganho elétrons, tem um elétron a mais lá. A força de eletrorrepulsão aumenta. Então se aumenta, os elétrons querem ficar longe um do outro. E o número de prótons não mudou. Então o número de prótons não é forte o suficiente para puxar com a mesma força, já que eu aumentei o número de elétrons. Aí eu tenho o quê? Um aumento do meu raio. Então, se eu perco, estou falando de cátions, eu tenho uma diminuição no raio atômico. Se eu estou falando de ânions, eu tenho um aumento no meu raio atômico. O que o vestibular adora? Ele adora falar de isoeletrônicos. Então ele vai pedir para você comparar esse caso aqui, por exemplo, o flúor, o neônio e o sódio. Repare que todos eles, o flúor menos, o neônio e o sódio mais, têm 10 elétrons. Então, como é que eu vou fazer a comparação entre esses raios? O flúor tem 9 prótons e 10 elétrons. O neônio, 10 prótons, 10 elétrons. E o sódio, 11 prótons e 10 elétrons. O que eu observo? Ó, o flúor, de todos, é o que tem menos prótons para poder puxar esses elétrons. Opa, se ele tem menos próton, a força elétrica dele é menor. Se a força elétrica dele é menor, o raio atômico dele é maior. Como o neônio tem 10 prótons, ou seja, ele tem mais cargas positivas para o mesmo tanto de elétrons, a força elétrica dele é maior. Por isso o raio dele é um pouco menor do que o do flúor. Menor ainda é o raio do sódio. Por quê? Ele tem 11 elétrons para puxar aqueles mesmos 10. Então a força elétrica dele é maior. E a força de eletrorrepulsão é menor. Ou, na verdade, acaba sendo igual, né? Porque todos eles têm 10 elétrons. Então a eletrorrepulsão é igual, só que a força de atração é maior, 11 elétrons. Aí o raio dele fica menor. Então se eu tivesse que ordenar, ficaria aqui o raio do flúor, raio do neônio, raio do sódio. Importante lembrar, quando eu estou falando de isoeletrônicos, lembra aqui lá da física, da força elétrica, e guarda a regra prática. Se eu estou falando de comparação com íons, com raios de cátions ou ânions, aquele que tiver o maior número atômico, o maior número Z, o maior númerozinho aqui embaixo, vai ser aquele que vai ter o menor raio. Isso para isoeletrônicos, hein? Não se esqueçam. Senão, segue a regra normal de raios atômicos. Isoeletrônicos, maior o número de Z, menor vai ser o meu raio, porque maior vai ser a minha força elétrica. Tudo bem? Isso foi raios iônicos. Até a próxima.